No sétimo capítulo do curso, a gente vai abordar os indicadores, como de costume. E nesse capítulo vamos abordar dois indicadores que são um dos mais conhecidos no mundo das opções binárias e no trading em geral, que é o RSI e as bandas de Bollinger, tá bom? O RSI, ele é a sigla para Relative Strength Index, tá? Que uma tradução literal seria o índice de força relativa, que também é conhecido aqui no Brasil como IFR, tá? E o RSI, ele é um indicador de tipo oscilador. Ele é um dos mais conhecidos, tá, nas opções binárias, porque ele consegue mensurar a velocidade da variação do preço, tá bom? Então assim, essa aqui seria a fórmula do RSI, para quem gosta de matemática, tá bom? E esse aqui seria um layout muito parecido com o que a gente vai ver a partir de agora. Na plataforma da Option, para você colocar o indicador RSI, você vem aqui na parte de indicadores. Você pode digitar aqui o RSI diretamente, tá? Já vai aparecer aqui. Ou você vem aqui em ímpeto e clica no RSI, tá? Relative Strength Index. De cara, ele vai ter essa seguinte configuração. A linha 0 período, que seria uma espécie de média móvel e base que será utilizada no cálculo do indicador, a sobrecompra e a sobrevenda. A sobrecompra em 70 e a sobrevenda em 30. Você pode colocar a sobrecompra até 100% ou a sobrevenda até 0%, tá bom? Eu vou colocar o padrão para vocês se assimilarem com o layout dele. Então, esse aqui é o RSI, o layout padrão dele, onde você tem aqui três linhas, tá? Uma linha verde, que seria a linha de sobrecompra, essa linha vermelha, que seria a linha de sobrevenda, e essa linha que se chama linha zero, que é a linha da média, que é utilizada para indicar a velocidade da variação do preço, tá? Então, o RSI ele te dá 5 principais sinais de negociação, tá? Seria a sobrecompra, a sobrevenda, a reversão da sobrecompra, a reversão da sobrevenda e um momento de estagnação, tá? Esses são os 5 sinais que o indicador te dá. Então, olha só, temos esse ativo aqui. Obviamente, ele está em tendência de baixa. Então, é sempre recomendado que o trader ele opere sempre a favor da tendência, tá bom? Então, olha só, eu tenho aqui um principal sinal de negociação, tá? Que seria esse aqui. Quando a linha zero encosta ou fica acima da linha de sobrecompra, tá? Então você pode perceber que nesse momento a linha zero está acima da linha de sobrecompra. Isso significa o quê? Que o preço é muito provável que quando ele encoste ou fique acima, ele reverta, tá? E é o que aconteceu aqui, tá? Você pode perceber que o preço ele vem numa tendência de alta. Ele, em teoria, foi sobrecomprado demais em pouco tempo. O que significa sobrecomprado? Em pouco tempo, o preço ser muito negociado em uma única direção. Tá? Então, o preço ele subiu bastante em pouco tempo. Então, a partir desse momento, o preço indicou uma sobrecompra. Então, é muito provável que o preço, a partir daqui, comece a cair. E foi o que aconteceu. Tá? Mas isso, se você perceber, foi seguindo a tendência. Tá? Na tendência de baixa, o preço ele foi sobrecomprado e logo em seguida caiu, tá? Isso ocorre com muito menos frequência quando o preço está numa tendência de baixa e ele é muito mais possível momentos de sobrevenda, tá? Porque a tendência principal é de venda, então você vai ver muito mais sinal de venda, né, de sobrevenda, do que de sobrecompra. Então o melhor sinal para fazer uma entrada é justamente quando o preço ele vai oposto a tendência principal. Então, na tendência de baixa, o preço foi sobrecomprado e você negociou a favor da tendência, put, certo? Da mesma forma, se fosse o inverso. Se o preço, numa tendência de alta, fosse sobrevendido, então ele encostou numa linha de sobrevenda, numa tendência de alta, você compra. Porque é muito provável que seria isso aqui somente uma
reversão, tá? Uma retração do preço. Se colocarmos aqui uma linha de Fibonacci, é muito provável que ele esteja confluindo com essa negociação. Tá? Então podemos ver por aqui, ó, está entre a zona de 50 e a zona de 61. Tá? Então é um sinal interessante para fazer uma negociação. Tá bom? E o outro sinal que ele nos daria, né, seria no momento em que o preço rompeu a linha de sobrecompra e quando ele retorna para dentro do canal. Tá? Isso aqui seria um canal de negociação. Tá? Então vamos supor, se o preço ele não está nem sobrecomprado nem sobrevendido, ele está dentro de uma zona de conforto. Tá? Então o preço ele pode ficar dentro dessa zona tranquilamente, tá? Porque ele não vai indicar nem sobrecompra nem sobrevenda. Então ele está em uma zona de conforto, uma zona de consolidação em teoria. Então, se o preço ele acabou rompendo a zona de sobrecompra e retornou para a zona de sobrevenda, é muito provável que ele não vai retornar de volta. Então ele sempre vai tentar buscar a zona oposta ou ficar dentro da zona, tá? Desse canal aqui. Então seria um outro sinal que a gente pode usar para negociação. O momento em que o preço ele retorna para a zona do canal, é muito provável que ele não retorne de volta para esse canal. Então ele não vai ter mais uma tendência de alta. Então você só vai operar em operações de venda a partir daqui, tá? Já as bandas de Bollinger é um indicador de volatilidade. Ele é formado por duas médias móveis, tá? E ele é bastante útil para antecipar os níveis de preço, topos e fundos e mostrar caso um ativo tenha se valorizado ou desvalorizado de maneira demasiada, tá? Em pouco tempo. Então ele também serve para fazer projeções até onde o preço consegue alcançar em determinado período. Tá? Então essa aqui seria a fórmula das bandas de Bollinger, tá? Para a linha superior e para a linha inferior. Tá? Então esse aqui é mais ou menos o layout do indicador, onde você tem uma média móvel e essas médias superiores e inferior, elas são baseadas no desvio padrão que você determina no indicador. Tá bom? Então vamos voltar aqui na plataforma. Para o mesmo ativo, vamos colocar aqui em indicadores, você pode digitar aqui bandas, tá? Ou você pode vir em volatilidade e vai clicar na volatilidade e selecionar as bandas de Bollinger, tá bom? Por padrão, ela tem essa configuração, o período 14 e o desvio 2, tá? Esse é o padrão. Então vou colocar aqui para vocês verem, olha só. Tem essa média móvel e o desvio padrão, que são as linhas inferiores e superior. Tá? Então, olha só. O que o indicador de bandas de Bollinger ele nos diz? Bom, em pouco tempo, se o preço ele encosta na linha superior, é muito provável que o preço ele vai retrair de imediato ou logo em seguida. Tá? O preço ele retraia de maneira consequente. Tá bom? Pois essa média móvel, né, essas bandas, elas falam qual que é a projeção que o preço pode ter. Então, se o preço alcança essa projeção, então é muito provável que ele tenda a reverter o preço, tá? Ele volte para próximo de onde ele estava. Por quê? Se você tem uma alta de maneira forte em pouco tempo, isso significa, da mesma maneira que o RSI fala, que o preço ele foi sobrecomprado. Tá bom? Ele se valorizou de maneira demasiada em curtíssimo tempo. Então, a gente sabe que quando o preço ele sobe muito rápido, ele tende a descer também. Tá? Então, seguindo o mesmo conceito do RSI, a favor da tendência, né, vemos que esse ativo aqui está em tendência de baixa. Então, a favor da tendência, a gente sempre vai observar. Bom, o preço estava na tendência e acabou encostando na linha superior. Quer dizer o quê? Foi sobrecomprado. Então é muito provável que ele a partir daqui se desvalorize. Tá? A venda, a sequência de vendas, né, mais forte do que a de compra, ocorra a partir desse momento.
tá bom? Então aqui a gente também vê que o preço ele encostou na banda de Bollinger, inclusive acabou rompendo, né? Isso é um sinal forte de que o preço ele vai retrair ou mudar de direção a partir daqui, tá? Então você pode ver também que ele realmente confirma logo em seguida que ele vai cair, tá? Aqui também. Aqui, nesse caso, quanto mais estreita as bandas estão, obviamente mais fáceis os preços alcançarão os níveis, tá? Então, quanto mais larga as bandas estão, né, mais distantes da média móvel, mais difícil será do preço alcançar. Então, consequentemente, o sinal ele será mais forte também. Então, olha só, nesse indicador, esse aqui seria o padrão, mas normalmente a gente sempre costuma aumentar ou o período de análise ou desvio, tá? Pois o desvio de 2, ele é em teoria muito simples de ser alcançado, ele é muito fácil. Então sempre colocamos um período de 3 ou de 4 períodos, tá? Então vou colocar aqui um de 3 para vocês verem a diferença, tá bom? Então vou colocar a linha superior não vermelha, amarela, para vocês compararem a diferença, tá? E a linha inferior, vou colocar nessa cor aqui, azul, tá? Então, apliquei. Então, olha só, essa linha vermelha seria o período 14 com desvio de 2, tá? Já essa linha superior seria com período de 3, e a linha inferior com período de 3, né? E essa linha amarela com período de 2, tá bom? Então você vê que o preço ele dificilmente ele vai alcançar com menos frequência, tá? O desvio colocado de 3. Se eu fizer a mesma coisa com o desvio de 4, né, ele vai muito mais, vai ser mais difícil ainda de alcançar. Então eu vou colocar aqui uma cor branca nos dois lados, tá? Tá vendo? Então, quanto mais distante, né, quanto maior o desvio, mais distante vai ficar a banda, né, da sua média central. Entende? Então, normalmente quando a gente vai colocar esses períodos, né, a gente sempre coloca o período ou 9, ou 14, ou 25. Tá? Mas normalmente a gente sempre coloca, o que a gente sempre muda é basicamente o desvio, tá? Porque o desvio de 2 ele é muito simples de ser alcançado. Tá bom? Agora vamos tentar atribuir as bandas de Bollinger junto com o RSI. Tá? Então, olha só, vou colocar o período de 3. Perdão, período não. O desvio padrão de 3 com o período 14. Tá? Então você vê que o preço ele realmente ele só toca e volta. Tá? Aqui nesse caso as bandas estavam bem próximas, né? Então isso significa uma consolidação do preço. Tá? Quando as bandas estão bem próximas, então obviamente o preço ele vai alcançar essas bandas mais rapidamente. Então aí, não é interessante, tá, que você opere após uma consolidação. Tá bom? É sempre interessante que você opere sempre em tendência. Então, colocando aqui o RSI, olha só. Período 14, também o mesmo período pode ser, porém vamos colocar a sobrecompra em 80, tá? E a sobrevenda em 20. Por quê? Se você perceber, a mínima é 0 e a máxima é 100. Então, 80 para 100 é 20, tá? E 20 para 0 é 20 também, tá bom? Então, sempre colocando a equiparidade igual, tá? Já que a média seria 50, tá bom? E 50 mais 30 dá 80, 50 menos 30 dá 20, tá bom? Então, olha só. Esse momento aqui seria um momento ideal para se fazer uma compra, tá? Não, perdão, para se fazer uma venda. Pois olha só, eu tenho uma confluência de dois fatores aqui, tá? Que seriam a sobrenegociação, né? A sobrecompra no RSI e a sobrecompra nas bandas de Bollinger. Isso tudo em uma tendência de quê? De baixa, tá? Então o preço ele está em tendência de baixa, tá bom? E aqui você tem a sobrevenda, perdão, a sobrecompra, tá? E aqui também você vai ter
uma sobrecompra. Então, esse aqui são 3 fatores, no caso, que você terá para fazer uma negociação. Então, quando o RSI indicou uma sobrecompra, ok, você tem um sinal. Porém, esse sinal fica mais forte quando você tem outro fator indicando que há realmente uma sobrecompra. Então, seria um momento muito bom para se negociar. Tá bom? Então, é basicamente assim que funciona esses indicadores de nível intermediário.